Salve, galerinha! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Bom, vamos colocar outra pessoa para poder fazer a live. E logo, logo a gente começa. Desculpa aí o atraso, que eu já vou adicionar para poder fazer aquela live de respeito para vocês. Estão conseguindo me ouvir? Tá bom o áudio? Tá bom a imagem? Maravilha. Só tô aguardando o convidado especial aqui. Ele tá demorando um pouco. Aceita o convite, convidado! Aí, Aê! oi, gente. Boa! Fala, meu Deixa eu querido, ver. como você tá? Tô bem, Tatá. E você, como vamos? Ai, correria, né? Trânsito. A gente Ah, corre pela perfeito. cidade para ver dar tudo certo. O Mas o estudo dia de foi trabalho também, bom. né? Ah, graças a Sabadão, Deus. Tem que estar. graças a Deus. Sabadão trabalhando. Sabadão trabalhando também, vendo lives boas para poder embasar nessa daqui, né? Então, Com certeza. Live perfeita, na verdade. Perfeita, perfeita, perfeita. Não poderia ser melhor. maravilhoso. Bom, para quem está entrando agora, seja muito bem-vindo à Luz Câmera Reflexão. É uma página onde você vai acessar conteúdos voltados à psicologia. Obviamente, a dona da página está vos apresentando. E Olá. esse convidado ilustre, que é o Marcos Oi. Vinícius, ele é meu colega de trabalho e ele vai participar também do nosso projeto. Então, gente, o que seria esse projeto? Que é o projeto Racismo e Seus Efeitos. Nada mais é que Tainá como pessoa e também como profissional, eu estava vendo alguma notícia voltada à questão do cotidiano, pandemia e tudo mais, e como eu estava meio afastada da TV e do jornal, eu estava olhando meio que a internet. Aí num dia atípico, eu olhei na internet o histórico do menino Miguel. A notícia aqui foi revoltante, de que para quem não assistiu e quem não acompanhou, ele caiu do 7º andar de um prédio onde estava acompanhada pela patroa da que é a pessoa que estava trabalhando lá. E ele, no caso, estava acompanhando essa moça até o andar seguinte, e ele estava procurando desesperado pela mãe dele que trabalhava com essa moça. E aí, não se sabe o que, ele se pendurou e caiu 7 andares abaixo e acabou morrendo. Bom, sobre esse intuito, eu me conformei pela questão do racismo, porque ela foi liberta, ela pagou 20 mil reais de fiança e acabou sendo solta. Sendo que, na verdade, a mãe ficou desesperada, não tinha, tem muitas mães que levam seus filhos para trabalhar nos seus empregos e acaba acontecendo essas atrocidades. E por isso que eu me resolvi, nesse caso, já entrar com um estudo sobre isso, apesar que eu já estava estudando há um bom tempo sobre o assunto do racismo, mas eu não tinha a melhor hora oportuna para poder falar sobre isso. E aí, estourando nas mídias, com a pandemia também, acabou meio que a gente estudando um pouco mais. Bom, primeiro assunto de hoje está acontecendo o seguinte: o primeiro tema é o racismo e seus efeitos, só que a gente vai falar também do conceito histórico. Marquito, você que Oi. é expert
E você Não, estuda muito sobre sim. Você estuda sobre o ativismo negro, sobre essa questão da história. Conta pra gente o que você sabe sobre o conceito de racismo e o que você viu na história. Me fala quem é você, primeiramente, e depois conta aí como que você vê esse aspecto histórico, que é bem importante. com certeza. Bom, vamos lá, gente. Meu nome é Marcos. Eu sou um curioso, uma pessoa que gosta de estudar muito sobre o racismo, sobre a minha raça. Sou uma pessoa afrocentrada, então eu gosto muito de pesquisar tudo sobre o meu povo. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco sobre as minhas ideias e a minha opinião. O que a Tata disse agora sobre o menino Miguel cabe uma reflexão muito profunda, né? Que a gente se pergunta há muito tempo, né? De que é quanto vale uma vida negra, tá ligado? Então você vê, o menino, ele morreu por uma irresponsabilidade da patroa, da mãe do menino, e ela teve um processo, pagou 20 mil reais e saiu com liberdade. Então é isso que vale uma vida? É isso que vale uma vida negra? 20 mil reais? Sendo que a gente sabe que no Brasil e no mundo inteiro, muitas outras vidas morrem, não tem processo, morrem na escuridão, ninguém sabe o que aconteceu com essas vidas. E, no fundo, a gente sabe que isso acontece, mas a gente leva a nossa vida meio que ignorando isso. Então, é complicado, é uma coisa que deixa uma revolta muito grande, né, uma vontade de falar muito grande, e eu agradeço muito a Tatá por dar essa oportunidade de eu me posicionar, de eu mostrar minha opinião, né, um pouco sobre tudo isso, né? Então, vamos lá. Meu nome é Marcos e, bom, o conceito histórico, né, para mim, o que é o racismo, ele é uma doença que foi sistematicamente criada, né, e há centenas de anos atrás, e hoje ela se perpetua em mim, se perpetua no próximo, de uma forma tão, tão intrínseca que a gente acaba sendo racista sem saber que está sendo racista. Então, o racismo ele se tornou comum, né? Ele é estrutural, ele se tornou comum. Então, às vezes a gente fala alguma coisa, age de uma certa maneira, sem achar que está sendo racista, mas a gente está sendo racista. Eu e todo mundo, e a gente tem que entender isso para conseguir desconstruir isso, para conseguir mudar isso, certo? Então, o racismo ele vai começar como uma forma de uma justificação para a escravidão, né, para o tráfico, né, porque no contexto histórico, quando começou o tráfico, né, a venda de escravos para a Europa, para a América, né, quando começou esse tráfico, teve que ter uma justificativa, e essa justificativa foi levada ao racismo. Então, negro não tem alma, então logo negro pode sofrer vários tipos de abusos, esses tipos de abusos é estupro, trabalhar até a exaustão, ser jogado no navio negreiro, né? A gente sabe que em média 14 pessoas eram jogadas, morriam por dia no navio negreiro na passagem, né, da continente africano até a América. Então, o racismo foi uma justificativa para que toda essa coisa desumana acontecesse, né? E isso foi levado a tempos, e aí depois da escravidão teve, teve que eles tiveram que ter um embasamento científico falso, né? E a gente sabe que foi ensinado em aulas que o negro é mais burro, que o negro ele é menor, ele é inferior ao branco. Então, isso sempre o racismo foi sistematicamente criado para fazer com que o branco se sentisse superior ao negro, e mesmo tendo muita mudança de lá para cá, esse sistema continua sendo feito, continua sendo, né, funcionando, e isso traz, na nossa vida, consequências diretas e indiretas, né? Aí a gente pode falar da geração da nossa família, né, que foi impedida no passado de ter estudo, e, enfim. Gostaria de comentar alguma coisa, Tata? Bora! Bom empoderamento, bom
boa consideração, e falando do aspecto histórico. E basicamente, foi meio que o Marcos falou. O racismo, ele vem de uma forma bem estruturada. Pelo que eu andei pesquisando sobre o assunto mais profundamente, o termo de racismo, ele é um fenômeno que é em ideologia, doutrina, comportamentos, ações e até mesmo atos que faz com que a pessoa seja ou não racista. Mas como perceber que aquele comportamento é racista? Então, a gente tem que pensar no pressuposto também de preconceito. Tanto é que eu estava falando hoje à tarde com o Marcos, definindo a primeira pauta, né, da parte da live. Conversa da live, né? Isso aí, a primeira parte da live, como a gente ia dividir esses assuntos. E eu falo, e eu até lembro do áudio que eu mandei para ele, eu falei, o racismo é uma forma de preconceito? Sim. Mas o racismo, ele é, na verdade, o preconceito é do racismo? Não. Então, nesse caso, a gente tem que pensar que o racismo ele é diferente de preconceito. Ele é uma forma de preconceito, mas a forma que é praticada, ela advém de muitas possibilidades. Ou seja, pode ser um racismo estrutural, pode ser um racismo psíquico, pode intervir num racismo também na parte histórica. Então, é uma cadeia de informações, é uma cadeia de ideologias, de crenças, que faz com que a gente pense melhor sobre a ideia de racismo. Então, para a gente entender qual que é o intuito do racismo, a gente também tem que entender o intuito do preconceito, primeiramente. Então, a gente vai começar desmistificando o que a gente tem que dizer que é preconceito e o que a gente tem que dizer que é racismo. É uma forma de preconceito. O racismo ele é uma forma de preconceito, porém ele não é um preconceito em si. Ele é algo mais sistemático, ele é uma forma mais, muitas das vezes, velada, então a gente não percebe muitas das vezes. Uma boa indicação, que eu andei lendo muito sobre essa questão, que a Djamila Ribeiro fala sobre o Pequeno Manual Antirracista. Nele, ele fala sobre os 10 passos de como que você tenta refletir sobre as questões que são racistas. A gente pensa que não é. Por exemplo, questões de terminologia, que a gente olha para a pessoa negra e a gente tem medo de falar essa pessoa tem que ser chamada de preta, ela tem que ser chamada de negra, como que a gente vai dirigir corretamente para essa pessoa? A questão é que vai pela a intenção da pessoa. Então, nesse quesito, a gente tem que refletir como que essa pessoa deve ser chamada. E se caso você tenha essa dúvida, se você chama ela de preta ou ela de negra, é só perguntar para a pessoa como ela se sente. Eu, Tainá Mello, como pessoa, eu não me importo que me chamem de preta ou de negra. Para mim, indiferente. A questão é se essa intenção é uma intenção de você chamar essa pessoa de uma forma respeitosa ou cultural, ou de uma forma mais preconceituosa a fim de tajar essa pessoa. Então, é bem específico quando a gente vai estudar sobre essa questão do racismo, porque ele tem uma divisão bem complexa de se estudar. Sim. Uma outra questão, que é a definição de preconceito, que o preconceito, ele é uma generalização baseada em experiências incompletas, ou seja, que é um pré-julgamento formado pela falta ou por pouco conhecimento. Então, basicamente, o preconceito ele é baseado nisso, onde a gente vai estudar um pouco melhor sobre essa questão mais tarde, ao longo das lives que a gente for fazendo. E, por fim, o Marcos me perguntou que essa deixa é minha, né, de preconceito compensatório, né? Sim, a gente conversou um pouco agora, quase na hora de começar a live, a gente comentou um pouco sobre então, pela minha saudosista professora Karen Razeira, espero que você esteja assistindo essa live. Live perfeita. Pelos meus colegas de psicologia,
que estão aí, Márcia, Flávia, Simone, vocês devem lembrar sobre as aulas de preconceito, né? E inclusão na aula de PNE, que é pessoas com necessidades especiais. Mas hoje é pessoas com deficiência. Então, até a nomenclatura muda, que é a questão da terminologia. Preconceito compensatório. Basicamente, é quando você age de uma determinada forma preconceituosa, é um ato, um julgamento, onde tem um teor de preconceito, porém, ele é mais velado porque você releva, você exalta um pouco a questão da qualidade da pessoa. Eu lembro que nas aulas da Karen, ela falava exatamente isso, e isso caía em matéria de prova. Então, basicamente, o preconceito compensatório é você elevar uma pessoa. Tanto que eu dei até um exemplo bem genérico para o Marcos, que foi o seguinte, que a mulher bonita, a mulher negra é bonita, tipo, a mulher é a cor do pecado, e não sei o que lá. Isso é uma taxa de preconceito, ela é um preconceito bem racista, no sentido de falar que a negra é a cor do pecado, a mulher negra serve só para ser empregada doméstica, porém ela tem inteligência, porém ela é linda. Então, nesse caso, há uma exaltação de qualidade, nesse quesito de preconceito. Fora a sexualização, né? Também, a gente vai falar isso sobre na live 7, onde o convidado vai falar bem sobre isso. Então, vai desenrolando aos poucos. E o autor, que é o Luiz Antônio, que eu pesquisei, e ele escreveu em 2007 no mestrado dele no Rio de Janeiro, eu lembrei o nome do autor, ele fala que a segunda abordagem, ela fala que o racismo é procedente causal e semântica de atitudes, práticas ou comportamentos preconceituosos. O que isso quer dizer? Que, na verdade, por mais que a gente tenta definir um racismo de uma forma generalizada, ela tem as suas especificações, ela tem características específicas. Então, para os cientistas, para os estudiosos que tentam abordar esse assunto de uma forma mais genérica, não tem como sustentar esse argumento, porque uma coisa não é independente da outra, e sim é uma cadeia de construção. Ou seja, o racismo, ele depende, para você ser uma pessoa racista, nesse caso, precisa ser sistemático, precisa ser estruturado e também de fator histórico. Então, nesses casos, a gente tem que olhar o racismo como um todo, porém, tem as suas características. Por exemplo, o racismo na escola, onde é o lugar que deveria ser o menos racista possível. É o mais que é um lugar e é o maior, onde é explícito e ao mesmo tempo é velado. Questões de bullying, questões de segregação racial. Então, basicamente, o racismo ele é uma segregação exacerbada e discriminatória de tudo que é diferente, por exemplo. Então, como diz a minha amiga Shakira, tem umas músicas boas, vai. Tem uma música que chama Gypsy. Shakira, a música Shakira é da hora. A Shakira eu gosto muito dela porque ela é aquariana igual eu. Mas enfim, voltando paciência. E a música dela, que é a Gypsy, ela fala que numa parte da música traduzida ao português, que o desconhecido assusta. Então, basicamente, devido aos fatos históricos no século passado, aos séculos atrás, principalmente no século XVI e XVII, onde acontece a colonização por si só, ela fala que nesses casos as pessoas eram escravizadas de forma bem violenta. Não é a história que a gente aprende na primeira série até a oitava, não é até o terceiro, a gente desmistifica isso depois e na faculdade é completamente diferente. Então, basicamente, foi que a Jussara falou na live sobre racismo,
e também estrutural, ela fala que o seguinte, que nas escolas a gente exalta muito a literatura voltada para os europeus. E a gente esquece, muitas das vezes, a literatura da maioria do nosso povo. Ou seja, autores negros, tem na questão da mídia, pessoas negras, atores negros, escritores negros, músicos História da negros. África, pré-escravidão. Isso, história da África, pré-escravidão. Se você teve esse acesso de forma clara, eu dou até parabéns para você, porque nem todo mundo teve esse acesso. E principalmente quando é escola pública, onde querem velar esse preconceito ou exaltar raso. ainda mais, e ainda exaltar mais a branquitude. Mas, basicamente, é isso. E por fim, a terceira abordagem do texto, que ele fala do racismo, ele crê que o racismo teria assumido características mais sistêmicas, ou seja, foi o que eu falei anteriormente, que é ideologias, dimensões mais importantes e estruturas raciais. Então, o preconceito, ele, na verdade, o racismo, de uma forma geral, ele é um fenômeno onde precisa ser profundamente estudado, ainda não tem-se pesquisas científicas onde comprova o teor do racismo, mas a gente sabe um pouco da dimensão e do impacto que tem na atualidade. Então, falar sobre racismo é muito importante, é um assunto, muitas das vezes, que é tratado como tabu, como frescura, e na verdade não, porque como o ser humano, ele é um ser biopsicossocial, basicamente a gente tem que entender o ser humano como um todo, nós que somos da área da psicologia. E nada mais justo do que a gente estudar fenômenos assim, para entender como o indivíduo se comporta, como que o indivíduo encara esse tipo de situação, e principalmente quando esse indivíduo é negro ou de uma outra raça, independente de qual seja, é discriminado. Então, para falar sobre discriminação, a gente tem que entender, na área da psicologia principalmente, como que o ser humano ele encara esse tipo de coisa. Bom, gente, abro para perguntas, caso vocês queiram perguntar sobre o assunto, dúvidas, alguns apontamentos, a gente está aqui também para aprender, né? Porque tem uma profissional e tem um bem embasado no ativista negro, que... Eu tô faltado agora, Tata, e tipo, realmente, eu concordo com tudo que você disse, desde a primeira coisa que você falou, até que você comentou, né, que das pessoas que têm até receio, né, de falar a palavra, de chamar a gente de negro ou preto, eu acho que, assim, você pode chamar a gente de negro ou preto se você tiver confortável, se tiver contexto, né? Se não for em um cunho de xingamento, de ofensa, né? Se você não se sente confortável, se você não, você me chama pelo nome, sabe? Se você não se sente confortável de chamar negro ou preto, não chama, e também não me chama de moreno, por favor. Então, é isso. Sinta confortável. Bom. Outra boa característica, e você me lembrou uma coisa. Sobre o que o Marcos falou sobre essa questão da terminologia, de chamar a pessoa negra, ou preta, independente de qual for, eu lembro que a Winnie e a Jussara, na live sobre o racismo estrutural, que foi feito hoje pela professora Karen, mediada por ela, e na live elas dizem que 51% da população, ou até mais, são considerados negros ou pardos. O que isso quer dizer? Numa categorização, de forma geral, as pessoas são negras. E como você desmistifica isso? Tem um outro vídeo também que eu vi nas redes sociais que o Vinícius tinha compartilhado. Eu achei interessantíssimo esse vídeo que ele postou no Face, que foi um homem negro que veio da Gana e morava há 30 anos no Brasil, aqui no estado de São Paulo. E ele fala o seguinte, que na pesquisa a palavra preto e a palavra negro quer dizer algo negativo. Que é
algo que não tenha luz e que seja maldito. Eu pesquisei na internet, pesquisei no Aurarinho o significado dessa palavra, e de fato é esses significados que eu acabei de mencionar. E a questão é... sobre aqui no comentário. Então, basicamente a terminologia é sobre na verdade, a terminologia a gente tem que chamar a pessoa de acordo com o que ela se sente à vontade, só que respeitando e vendo também, pensando qual a intenção que você vai chamar aquela pessoa, de negra ou preta. Não tem problema, na minha opinião, Tainá Mello, não tem problema de me chamar, por exemplo, de negra ou preta, porque eu não ligo, de boa. O intuito é a conotação que você vai me chamar. E se na dúvida você tiver, fala que você chama pelo meu nome. Ou me chama pelo meu apelido mesmo. Sim. Caso você queira ser mais achegado. Então, é bem isso. Tem uma pergunta da Kawane, que ela fala assim: tem uma dúvida, por exemplo, crianças não nascem racistas, mas talvez sejam reflexo dos ensinamentos dos pais. Mas como chegar nesses pais e conversar a respeito do racismo na infância? Kawane, obrigada pela participação e excelente pergunta. Eu estava pensando sobre isso. Kawane, tem um vídeo na internet que a TV Globo estava fazendo sobre o Criança Esperança e eles falam essa questão do racismo. Não na verdade, o racismo ele é um fenômeno, mas também, além de ser um fenômeno, ele não é inato, ou seja, você não nasce com ele, você aprende a ser racista. Então, uma das formas para orientar esses pais sobre a importância de falar sobre o racismo dentro de casa e como se posicionar referente a ele, não sendo racista de certa forma, é você jogar abertamente para o seu filho e falar, na escola acontece isso, na sociedade vai ter pessoas que vai julgar a cor da sua pele, mas você não tem que se envergonhar, porque antes de você ser negro, você é um ser humano. Você é um ser que vive em prol da sociedade, trabalha em prol dela e, ao mesmo tempo, você é um ser social. O que isso quer dizer? Basicamente, você é um ser humano e por mais que as pessoas tentem te julgar de forma pejorativa, de forma negativa, você tem que enfatizar o seu filho sobre as qualidades que ele tem e ele não tem que se envergonhar só porque ele é negro. Digo por experiência própria porque tem umas histórias que é complicado. Que quando eu era pequena, muitas das pessoas me chamavam, seu cabelo parece um assolã, seu cabelo era não sei o quê, você é muito preta, pichain, e blá blá blá, o seu cabelo estraga a chapinha quando você faz. Então, a gente começa a pensar, quando a gente cresce um pouco, e, de fato, a gente não percebe que a gente ouvindo essas histórias, ouvindo essas pessoas que nos tratam mal, acaba meio que perdendo a nossa identidade, de como a gente é e de como a gente tem que se importar no mundo. Então é bem complicado quando você é agredido por fora, seja de forma verbal, seja de forma física e até mesmo psicológica. É bem complicado quando é alguém de fora, porque você meio que tem uma estrutura e um repertório para poder combater sobre isso. A questão é, e quando você tem um pai ou uma mãe que te julga diretamente a sua cor? E detalhe, o que me deixa mais triste e o que me deixa um pouco incomodada, quando esses pais são negros. Essa é a questão. Digo por experiência própria porque também eu tive muito preconceito, tiveram muito preconceito contra mim, e principalmente meu pai falar algo sobre que eu devia me vergonhar por ser quem eu sou, porque eu sou motivo de chacota das pessoas. Em uma discussão que a minha mãe estava tendo com ele,
sobre uma questão básica de carinho e em outras coisas, e ele via para o lado literal e lado material. Então, para enfrentar isso, você tem que ter um bom relacionamento com o seu filho e ter um bom diálogo e falar sobre essa questão de forma não tão pesada, mas de forma verdadeira para ele. Numa linguagem que ele entenda que isso existe, que não é bobeira, que não é balela, e que ser esse apoio para essa criança, independente de qual for. Se for pessoas brancas, ensinar para essas pessoas a não praticarem o racismo também. Começar a pautar em todos os lugares, porque chegar nesses pais, né, é difícil, mas tem que começar a pautar, falar, porque é igual você comentou uma hora na live, Tata, que as pessoas se sentem muito incomodadas de falar sobre o racismo, mas o racismo ele não é normal, mas ele é comum, ou seja, acontece quase todos os dias na nossa vida. A gente vê acontecendo, a gente sente o racismo. Então é algo que tem que ser pautado o tempo todo, tem que virar uma conversa para que entre na cabeça dessas pessoas, para que chegue nesses pais e para que esses pais, talvez de famílias brancas, possam passar para os seus filhos a importância de ensinar eles que é todo mundo igual, tá ligado? Que não tem essa, que racismo é uma doença e que começar a passar para isso, para essas crianças, né? Chegar nesses pais é muito difícil, mas eu acho que começar conversando, pautando sempre, seja na televisão, seja como a gente está fazendo aqui no Instagram, alcançando Sim. cada vez mais pessoas, né, para chamar para conversar, chamar para trocar aquela ideia, para a pessoa começar, para começar a entrar na cabeça dessas pessoas, desses pais, aí as coisas começam a andar. Eu acho que é uma coisa que vai demorar, mas a gente fazendo o que a gente já está fazendo, conversando, pautando, já é uma coisa para melhorar, sabe? Sim. Uma outra pergunta que o nosso amigo Vini, ele vem falando, ele linkou com a pergunta da Cauane, como ter uma boa autoestima sendo negro? É muito difícil lidar com certos comentários. Essa pergunta eu jogo para você. Beleza. Beleza. A questão da autoestima, eu posso falar que na minha infância e adolescência eu tive quase nenhuma. A partir dos 17 anos que eu comecei a pesquisar, comecei a me entender como negro, comecei a pesquisar mais sobre a cultura, sobre tudo, comecei a ser mais afrocentrado, que essa autoestima começou a despertar em mim. Eu acho que é muito importante a gente entender que há um padrão de beleza, que esse padrão de beleza é um vício e é mentiroso, certo? Então, a beleza tá no que aquilo que a gente acredita que é bonito. Então, quando a gente colocar na nossa cabeça que a gente é bonito, e, mano, isso vai fazer total diferença. E não só enfatizar a beleza negra. Enfatizar a beleza negra é o pontapé muito importante, mas a cultura em si também traz muita autoestima, porque faz você sentir parte de algo. E na nossa infância, pelo menos para mim, é muito difícil dos meus pais comentarem sobre o passado da família, né? Ou seja, sobre meus antepassados, por causa da escravidão, né? Então, o que eu sei é que meus antepassados vieram da África, mas mais do que isso eu não sei. Então, pesquisar sobre a África pré-escravidão, pesquisar sobre a nossa cultura, mais do que pesquisar, enfatizar, se apaixonar e ver o quão rica, o quão bonita é, não só a beleza negra, mas a cultura africana, você começa a ter essa autoestima melhor, você começa a falar para si mesmo o quão você é bonito, o quão você é valioso nesse mundo. E é isso. E eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer todo dia, toda vez que a gente acorda, olhar, falar o quanto você se ama, o quanto você é bonito, porque, meu, a gente é lindo, é lindo. Se alguém, um sistema, ensinou a gente a nos odiar pela nossa cor da pele, pela textura do nosso cabelo, pelo tamanho do nosso nariz, da nossa boca, meu, isso foi uma coisa construída, não é verdade, e isso foi ensinado. Então, se foi ensinado, a gente pode desconstruir e a gente pode construir a nossa própria autoestima. É isso. Maravilhoso. E basicamente, Vini, complementando o comentário que o Marcos ele fala, é basicamente como ter uma boa autoestima. A gente tem que se enriquecer e se apoderar da nossa cultura e da nossa história. Além disso, o que poderia incentivar a nos identificarmos cada vez mais com a população negra? Literaturas sobre negros,
na área da psicologia, quem é psicólogo, se apoderar de psicólogos que estão fazendo pesquisas que são negros, mídia, questão de música, entretenimento, procurar referências que faz com que você é negro. Então, eu vou dar até uma de jabá, que tem uma telespectadora que ela tem um canal chamado Cauane Show. É você mesmo, Cauane, que eu tô falando. E esse canal, meu Deus do céu, pensa numa menina que ela fala da cultura negra de uma forma tão aconchegante, faz com que você se sinta em casa, e ao mesmo tempo você coloca o seu conhecimento ali prévio. Eu vi o primeiro vídeo dela quando ela fala das historiadoras, principalmente quando ela mencionou Djamila Ribeiro, eu falei, opa! Djamila eu conheço muito bem, porque tanto é que o primeiro livro dela que eu li foi o Pequeno Manual Antirracista, que fala sobre esse assunto do racismo. E dois livros que eu tenho, que eu vou me apoderar um pouco mais, que é o Lugar de Fala, e tem um outro livro também, que é Por Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Para quem é fã do movimento feminista, para quem está curioso em conhecer, lê Djamila Ribeiro, porque elas são feras. Feras, ela é fera. E a página da Cauane é muito fera. Cauane Sou, gente, no YouTube, tem no Insta. Bora compartilhar e fazer com que essas pessoas sejam aclamadas e prestigiadas. Bom, não é querendo avisar nada não é só porque a Cauane é minha namorada, mas realmente os vídeos são muito bons, muito bem colocados, a página também, ela vive postando novos textos sobre mulheres negras, então quem tiver curiosidade, quiser saber mais, só pesquisar aí no Instagram, Cauane Sou, lá também tem o link do YouTube dela, e ver os vídeos, que tá muito bom, gente, muito, muito bom mesmo. Dá aquele like, dá aquele inscrito, que tá tudo certo. Opa, uma grande amiga minha, ela fez uma pergunta bem pertinente, apesar que eu vou ajudar ela a responder na live 6, vai estar 2 convidadas na live 6 e a gente vai te ajudar. Mas previamente, Márcia, eu vou te responder, que ela fala assim, a Márcia Gonçalves. Vocês acham que a mídia ajuda a combater o racismo ou ela deveria fazer mais? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. O canal midiático, ele deveria basicamente ser um canal de comunicação de forma imparcial. Como assim? Na minha opinião, a mídia, ela trata certos assuntos de forma muito velada, mas ainda por trás dos bastidores há muito preconceito. Sei porque é difícil você ver nos comerciais, antes da novela das 8, antes de um filme legal que você vai assistir na televisão, você vê pessoas negras fazendo esse comercial. E se fazem, elas fazem um papel bem pejorativo de empregados, por exemplo. Papéis bem... É difícil você ver na atualidade, na sociedade, pessoas bem-sucedidas como atores e atrizes que são protagonistas. Por exemplo, já vi algumas novelas onde os atores eram protagonistas bem rarissimamente. Cobras e Lagartos, por exemplo. É uma novela da Rede Globo, onde fala sobre a questão bem apresentada na mídia. E onde é um casal, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, basicamente. Eles são um casal bem-sucedidos, onde eles ganharam na loteria, basicamente, e acabaram sendo pessoas bem-sucedidas. É difícil ver isso na mídia hoje. Publicidade, propaganda, novela, filme. Tem um filme que retrata muito bem sobre o racismo. Na verdade, eu vou indicar vários, porque tem bastante mesmo. O primeiro deles é o Corra, que é um filme de terror, mas você vê o racismo ali muito, muito explícito. Então, esse filme eu indico para vocês. Ele é um filme
bem sanguinário. Então, para quem tem estômago, é bom assistir. Mas também dá para você refletir um pouco sobre essa questão da segregação racista e de como que eles fazem com que essas pessoas sejam discriminadas e até mesmo inúteis, nesse caso. Outro filme que eu achei interessantíssimo, assisti ele 2 vezes, eu chorei largado, é o American Sun. O American Sun, ele basicamente fala de uma mulher negra que é doutora em psicologia, estudante de psicologia, assista esse filme. E ela tenta encontrar o filho. O filho está desaparecido há algumas horas. E nessa busca incessante na delegacia, ela é tratada com muito, muito desprezo. Onde o policial tem falas racistas, tem falas pejorativas, e depois no filme ela acaba descobrindo o que acontece com esse filho. E antes disso, ela é enrolada por esse policial até que o marido dela, que é branco, e agente do FBI chega para poder falar do desaparecimento do filho. E aí, com esse cara, o policial desenrola sem dizer, tipo, vai que vai, fala na lata. Ele O se que tá torna acontecendo? até extremamente gentil, né? Pra quem vai assistir o filme. Depois que Exatamente. o marido dela chega, ele se presta não a dar mais informações, mas também a trazer café para ele e muitas outras coisas. Exatamente. Ah, e tem uma perguntinha da Bia. Ô, Bia, pera lá que eu vou responder. Qual é o conselho que ela fala de vocês para uma pessoa branca? Acho que a gente vai ter que lembrar a live que a gente viu, hein, Marcos? Vamos De lá. uma pessoa. Vamos lá. Qual é o conselho de vocês? Opa, foge não. Para uma pessoa branca. Ui, ela tá fugindo. Ai, não caia nas armadilhas do racismo estrutural. Eita! E Eu aí? basicamente. Vamos lá, a gente responde. Aqui. Basic... Beleza. Quer Não é que. começar? Eu começo, vamos lá. Não é uma receita de bolo, não é tão fácil assim identificar, mas um bom conselho para que não caia nessa armadilha que se chama racismo estrutural é é como a gente falou anteriormente, é conhecer bem a história, é conhecer a literatura das pessoas negras, conhecer esse movimento e nesse caso também para não cair na armadilha de racismo estrutural, basicamente a gente também tem que nomear as coisas. Como assim? Muitas das vezes a gente não nomeia. A partir do momento que a gente começa a nomear, tipo, dar nome aos bois, inclusive no racismo, a gente começa a parar para pensar sobre qual comportamento está causando na outra pessoa enquanto pessoa. Como assim? Eu vou dizer o seguinte. Muitas das vezes a gente fala coisas que a gente pensa que não é racista. Quer ver uma coisa que a gente vai falar sobre criação? E vai voltar muito à pergunta da Cauane sobre essa questão de criação e vai ser bem interessante. Por exemplo, na infância. Como bem sabem, eu acho que nem todo mundo sabe, eu sou filha de uma mulher praticamente parda e de um negro. Até aí, sou negra do mesmo jeito, obviamente. Então, vamos supor que a minha mãe, nesse caso, ela fala assim, Tainá, eu não quero que você namore com pessoas negras. Eu quero que você namore com pessoas brancas, porque as pessoas brancas, socialmente falando, elas vão te dar um suporte melhor, elas vão te enaltecer e a oportunidade de você crescer na vida com uma pessoa branca é muito maior do que você namorar uma pessoa negra, da mesma cor que você, e a parte do racismo vai vir menos sobre você. Só que, na verdade, é uma grande mentira. Porque você namorar pessoas brancas
Não que não possa ter a diversidade. Ao mesmo tempo que você fala, eu vou namorar pessoas diferentes de mim, eu não tô sendo racista com uma pessoa branca. Só que ao mesmo tempo, eu paro pra pensar, Tainá como pessoa, eu parei pra pensar esses dias, que do que adianta? Grande parte dos namoros que você teve foram com pessoas brancas e você não teve a oportunidade de namorar pelo menos 2 ou 3 negros? Você não tá sendo racista do mesmo jeito contra a sua própria cultura? Então é algo muito. É uma linha muito tênue para você traçar e você tem que perceber. Porque uma questão é você não namorar uma pessoa negra por questão de afinidade. Outra coisa é você não namorar uma pessoa negra por preconceito seu. Não E como adianta descobrir? você falar. Desculpa, Tata. É que só para Imagina. complementar, é que não adianta você falar amor não ter cor e você só escolher o branco, só escolher a branca, entendeu? Então não adianta você Exatamente. falar que amor não ter cor se você só vai se relacionar com brancos e brancas. Se você falar isso, você tem que entender o que está acontecendo. Você fala isso e faz isso, tem que entender o que está acontecendo dentro de você para estar só selecionando brancos e brancas na hora de ter uma relação. Exatamente. Eu descobri isso. Ai, eu esperei quase 24 anos para poder descobrir isso. Então, nunca é tarde quando você descobre. E hoje em dia, namoro uma pessoa negra, obviamente uma pessoa maravilhosa, gente fina, e me faz feliz. A questão é, a minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Você tem que namorar uma pessoa que te faça bem e que te faça feliz, independente da cor, independente da raça, independente do que ela seja. Você tem que amar essa pessoa do jeito que ela é. Então, essa parte de você ser preconceituoso, essa parte de preconceito veio de mim e não da minha mãe. Minha mãe não me ensinou isso. Minha mãe me ensinou outra coisa. Ela falou: namora uma pessoa que te faça feliz. Simples assim. Então, na verdade, a gente aprende a ser preconceituoso. E como você percebe o preconceito em si? Então, essa é a questão. Quando a gente percebe, é bem complicado. E aí, para desmistificar e para desconstruir esse pensamento, demora mais um pouco e você precisa também de um apoio. E muitas das vezes até um apoio, e muitas das vezes de um apoio psicológico. Então, por isso que eu falo que é importante, primordial, pessoal, né, porque eu sou psicóloga, a terapia, porque você descobre as suas falhas e também você descobre na terapia a como trabalhar com elas. Entendeu? Então é bem tenso, mas é possível reverter esse quadro. E não é só para a pessoa negra que tem que combater o racismo. Na verdade, a sociedade como um todo. Porque antes de ser negros, antes de ser brancos, antes de ser pardos, indígenas e tudo mais, você é ser humano. E como ser humano, a luta que fala sobre a questão vidas negras importam, não é falando que a vida negra importa mais que o branco, ou a vida negra importa mais que o indígena, ou a vida negra importa mais que os asiáticos e tudo mais. Não. A vida negra também importa tanto quanto. Então, basicamente, para a gente lutar contra o racismo, acho que a palavra primordial é respeito. Respeito ao ser humano, respeito ao ser social que nós somos, respeito ao indivíduo. Então, se a gente começar a ter essa mentalidade de respeito com as pessoas, com certeza a gente vai mudar e vai reverter esses quadros, independente de aonde a gente esteja, e fazer a nossa diferença. Independente da profissão que a gente seja, psicólogo, pesquisador, sociólogo, matemático, cada um consegue fazer um pouquinho da sua parte. Cada um fazendo a sua parte, muda o mundo. Vou ver se tem mais comentário, que o povo comenta. Isso é muito bom. É muito bom. Juliano César. Ah, o Juliano é amigo meu. Juliano, ele fala que ele aprendeu um pouco sobre isso devido ao último relacionamento. Namorou uma pessoa muito bacana, porém a irmã dela basicamente odiava por conta dessa questão, por causa da cor dele. É complicado quando você fala de amigos seus.
Basicamente eu também já sofri isso. Quem nunca, né? Na vida. Eu, no meu último relacionamento também, sofri muito. A pessoa era legal, super bacana. Ele tem uma questão muito foda sobre essa questão de movimentação e movimento negro. Tanto é que o primeiro livro da Djamila foi ele que me emprestou. Achei isso muito bom da parte dele. Só que, ao mesmo tempo, tem uma questão, não racista, mas sim de estereótipo. Eu queria namorar você de novo, como se você fosse magrinha, de novo. Então, é uma questão bem complicada quando a gente fala de estereótipo, porque, infelizmente, a gente é enraizado pelo racismo por todo lado, e como a gente desvencilha disso. Primeiramente, respeitando a pessoa, como ela é, como ela se apresenta, independente se ao longo do tempo, ao longo do relacionamento, as pessoas vão mudando, vai adquirindo novas formas, e tem pessoas que, felizmente ou infelizmente, não conseguem se adaptar a essa nova forma do ser humano. Que o ser humano, ele é mutável, então ele muda a todo instante. Então não tem como a gente falar e dizer assim, como que eu vou me relacionar com uma pessoa branca e essa pessoa branca tem preconceito de mim? Assim, primeiramente, em quesito de autoestima, a gente tem que pautar em duas coisas. Primeiro, a gente tem que parar de se culpar pelo outro. Porque, querendo ou não, se você tá num relacionamento onde a pessoa não te respeita por quem você é, ou a família querer ir pra cima por conta da sua cor da pele, por conta de você ser pobre, ou até mesmo por um grau de escolaridade que não tem nada a ver com a vida e tudo mais, a gente tem que parar pra pensar. A culpa não é nossa, a culpa é da pessoa que tá fazendo esse preconceito. E como a gente pode parar, na verdade não parar, mas sim orientar essa pessoa a falar, mano, se toca, você tá sendo racista. Mano, se toca, você tá sendo preconceituoso. O problema não tá em mim, sem quem eu sou. O problema tá em você, que você não tá sabendo me respeitar. Então, basicamente, o preconceito, ele parte da pessoa a partir de algo narcísico, ou seja, falhas da própria pessoa que tenta transmitir, deslocar no outro. Ou seja, falhas que tá em mim, eu vou falar, Marco, você é preto, velho. Eu tô falando uma falha minha. Que preto é vagabundo, que preto, no caso, ele é preguiçoso, ele não é... O preto também, ele não tem um grau de escolaridade boa, é burro. Então, basicamente, eu tô transferindo minhas impressões negativas na pessoa. E a pessoa não tem nada a ver com isso. Muitas das vezes as pessoas surpreendem a gente. Perfeito, perfeito. Então, é bem isso. E eu vou dar um olá para a professora Kari, que ela entrou agora. Olá, professora Karen. Seja muito bem-vinda, Pro. E, muito boa essa live. Bom, muito boa live, viu, gente? Eu só ia completar o que o Juliano, né, o que você comentou sobre o caso do Juliano, que é, muitas vezes a gente acaba tendo que conhecer a família, né, da nossa companheira, do nosso companheiro, já imaginando que terá um pré-julgamento só pela cor da nossa pele, né? Então é complicado. E às vezes existe esse pré-julgamento e a gente vai ter que provar, através da nossa fala, da nossa atitude, que não, que a gente não é aquilo, né? Então é realmente bastante complicado. E uma outra coisa que a Tata falou que, eu acho muito importante é, quando uma pessoa, ela manifesta o racismo dela, eu sei que a gente, como negro, a gente sempre vai se sentir muito incomodado, extremamente incomodado. Às vezes isso fica permeando a nossa cabeça, mas a gente tem que lembrar que, como a Tata disse, é um erro da pessoa que ela está demonstrando. Então, o correto seria não a gente se sentir mal, mas a pessoa sim se sentir mal por ela estar sendo racista, entendeu? Então, a pessoa que deveria estar se sentindo mal, se pensando naquilo que ela disse, refletindo sobre o que ela disse, e não a gente se sentir mal, às vezes acaba com o nosso dia.
sei que acontece bastante. Então, Oh, né, fazer esse exercício para que a gente entenda que, meu, a pessoa foi racista, então ela tem que ela tem que se sentir mal com isso, não a gente. A gente não tem que se sentir mal pelo erro da outra pessoa. basicamente, é bem isso, Marcos. Então, é perfeito a sua colocação. E ainda digo mais: as pessoas que são preconceituosas, no modo geral, elas, ao ver da psicologia, elas falam que são tão doentes quanto, porque é uma doença social. Então, basicamente, a gente tem que ver como que é a vida dessa pessoa antes de julgar, porque a gente gosta de acusar as pessoas, sem ao menos conhecer, muitas das vezes. E muitas das vezes que a gente se põe no papel de vítima, é bem complicado também, porque a gente tem que desmistificar a vitimização e também colocar a questão do agressor também. Isso, aí eu já vou compartilhar uma experiência legal. Eu tive um curso há uns anos atrás, antes de concluir minha faculdade de psicologia, eu tive um curso chamado de Filosofia Prática e Justiça Restaurativa com uma psicóloga topper, que é a Fernanda Laender. Ela é psicóloga social e ela nos ensinou ao longo do programa que a gente teve, que foi um programa introdutório, onde a gente tinha que ver a questão da vitimização e, na verdade, também responsabilizar as duas partes, não só a vítima, mas também o agressor também. E entender o contexto daquele agressor para que praticasse aquele determinado comportamento, aquele determinado ato. Então é muito fácil a gente falar, é bandido, a gente tem que culpar, tem que botar na cadeia, que não sei o quê e tudo mais. Só que na verdade você não sabe se ele foi pobre, se ele teve condições ou oportunidades para poder chegar naquele determinado momento. Então, a gente vai já esbarrar de novo no racismo estrutural, onde o negro é taxado como marginal, como vagabundo, bandido, e muitas das vezes as oportunidades para os brancos é diferente das oportunidades que dão para os negros. Ou seja, eu já ouvi falar, você que é negra, você tem que lutar 10 vezes mais para chegar no mínimo que o branco tem. Uhum. Então isso é uma luta muito injusta, porque numa pista de corrida tá todo mundo alinhado. Os brancos sempre vão sair na frente, porque tem a questão dos privilégios. Essa é a questão. Onde a sociedade historicamente enaltece a branquitude. E, de fato, acaba excluindo, marginalizando o contexto histórico dos negros e o seu total movimento, sendo que, na verdade, a maior parte da população é negra. Uhum. Tanto é que eu estava até discutindo com meu namorado esses dias, e ele falou, mano, vamos pensar comigo. Pensa comigo. Como, em suma sociedade, a maioria é negro, e ninguém tá lutando, e a minoria tá tomando conta. O Vinícius até responde a pergunta, que é a diferença de base. Concordo, eu falei, nego, o negócio é o seguinte. Primeiramente, as oportunidades que dão para os negros é diferente das oportunidades que dão para os brancos. Já começamos por aqui. Segunda coisa, historicamente, os brancos sempre foram os maiores favorecidos, desde a época da colonização, porque o ensinamento que foi dado pelos jesuítas era que tem que enaltecer os brancos e de forma que eles acreditassem na cultura que os europeus traziam. Então, tecnicamente, socialmente falando, a gente fala que aqui no Brasil os brancos são minoria. Só que, na verdade, se você falar no contexto histórico, essa minoria está tendo grande peso. Então, a gente tem que se pensar bem sobre isso. E está se encerrando a live. A gente vai fazer algumas considerações finais
E eu acho que é melhor abrir outra, que Senão não vai dar tá tempo. acabando. Vai dar tempo de eu comentar rapidinho agora sobre o que você disse? Dá 4 segundos.